Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Estão felizes? Amém. Que bom. Bom é estar na presença do nosso Deus e Pai. Bom é se reunir como igreja para dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Bom é aprender com o seu Santo Espírito a respeito das coisas que são concernentes ao seu reino. Eu costumo dizer que sempre que nós nos reunimos como igreja, nós promovemos aquilo que eu chamo de ambiente profético. Então, sempre que nos reunimos como igreja em torno do nome do Senhor Jesus, porque o que nos faz ter igreja não é o lugar onde nós nos reunimos, mas do nome de quem nós estamos reunidos. Então, nos reunimos em nome de Jesus. E quando nos reunimos em nome de Jesus, sendo igreja, nós promovemos esse ambiente profético. Às vezes as pessoas perguntam o que é ou o que seria um ambiente profético. O ambiente profético é como o ventre de uma mulher. É o lugar onde ela gera vida e ela libera destino. Então, sempre que nós nos reunimos como igreja em nome de Jesus, através do Santo Espírito, nós temos a oportunidade que Ele gere a vida dele em nós e também que o nosso destino seja liberado. A minha oração nessa noite é que Deus encontre aqui um ambiente favorável para que a vida dele possa ser promovida, provocada dentro de nós e também o nosso destino possa ser liberado. Por isso, antes de qualquer outra coisa, eu vou fazer como Paulo fez quando escreveu para Timóteo: antes de tudo, que se façam orações e súplicas. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar para que você desligue sua mente, se desarme. Às vezes a gente vem para a reunião carregado de resistências. Às vezes também a gente vem criando expectativas erradas. A gente fica esperando coisas que não tem a ver com o que o Senhor quer fazer. Outras vezes nós também entramos num ambiente como esse, distraídos. Estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente, nossos pensamentos estão longe. E eu não saio de casa para perder tempo. Eu não viajo para perder tempo. Eu busco aproveitar cada ambiente, cada oportunidade, cada lugar que o meu Pai, por meio do Espírito Santo, através de Jesus, seu Filho, Ele me permite estar. Por quê? Porque eu gosto de acessar aquilo que é disponível para mim. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir o cronograma, culto de sábado. Porque hoje tem culto na igreja, eu vou lá. Não. Nós estamos aqui para dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Nós estamos aqui para dar a Ele a honra devida ao seu nome. Por isso, se eu pudesse dizer para você, se esvazie de você mesmo. Foque os seus pensamentos em Cristo. Não venha carregado de argumentos, de resistências. Simplesmente diga: Senhor, eu preciso de você. Hoje, agora, mais do que eu precisava ontem. Eu quero você aqui agora mais do que qualquer outra coisa. Não se preocupe em saber cantar legal. Não se preocupe em falar palavras bonitas. Fale palavras de verdade. Essas são as palavras legais que Deus gosta de ouvir. Deus não se impressiona com as nossas coisas. Deus se impressiona com a nossa entrega. Deus se impressiona com a nossa transparência. Não é pecado ser gente. Pecado é esconder de Deus aquilo que a gente é, de fato. E tem duas coisas que Deus está promovendo e provocando nos nossos dias. Nós já vamos orar. Essas duas coisas têm ajustado, alinhado o nosso coração com o do céu. Uma
dessas coisas é: Deus está no meio da nossa geração trabalhando para desmistificar toda falsa espiritualidade. O que seria a falsa espiritualidade? É eu revelar uma imagem daquilo que eu não sou, como se eu fosse. Então, nos dias que nós estamos vivendo, é como se Deus estivesse dizendo: não adianta você fazer muito barulho, não adianta você querer me impressionar com coisas, com palavras bonitas. Por quê? Porque Deus está chamando um povo de verdade. Um tipo de gente que não tem medo de ser gente, porque sabe e conhece as misericórdias do seu Deus, e não tem problema de se expor, de se entregar por inteiro. Então Deus está tirando a nossa falsa espiritualidade. Outra coisa que Deus está fazendo é: Deus está mobilizando, movendo o ambiente para acabar com a fé equivocada. O que seria uma fé equivocada? É eu acreditar em coisas que Deus não disse, como se Ele tivesse falado. E por causa disso a gente constrói uma caminhada, uma jornada de vida sobre a areia, não sobre os fundamentos corretos. Então são dias que falsa espiritualidade, elas estão indo embora, e fé equivocada também. Por quê? Porque nós vivemos um ambiente oportuno, como falamos aqui em todas as nossas conversas. O ambiente é oportuno e propício para o cumprimento da palavra de Deus. Feche os teus olhos agora, de verdade. Aleluia. Espírito Santo, Tu és o Senhor desse lugar. O que nos faz estar aqui reunidos nesses dias é o anseio e o desejo de Te conhecer um pouco mais. A minha oração, Pai, é que nesse ambiente profético você encontre um lugar para cheirar a Sua vida em nós, e também para liberar o nosso destino. Vem sobre essa casa, vem sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Enche esse ambiente de glória. Manifesta aqui no Teu reino. Manifesta aqui da Tua presença. Nós precisamos de Ti, meu amigo Espírito Santo. Aquece o nosso coração. Toca no mais profundo do nosso ser nesse tempo. Porque nós não queremos viver vidas de aparência. Nós não queremos viver ou construir algo sobre aquilo que você não disse. Por isso, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso homem interior, nos dando olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sábio para entender as coisas que são concernentes à Tua vontade, ao Teu propósito, ao Teu plano, aos anseios do Teu coração. Nós declaramos que não há nos céus, não existe na terra um Deus semelhante ao nosso Deus, que todas as manhãs nos batize em misericórdia, que todos os dias estende o Seu favor e nos alcança por meio da Sua graça, que não nos deixa desamparado em meio às dificuldades da vida, e diante das adversidades se faz presente em todos os tempos. O Teu reino é um reino eterno. O Teu governo, ele subsiste em todas as gerações. Tu és rei de todas as coisas. Tudo que foi criado por Ti, existe por Tua causa e subsiste por causa da Tua palavra. Por isso, vem nesse lugar, Senhor. Vem e toca-nos com o Teu amor. Toca-nos com a Tua verdade. Nós nos reunimos como igreja aqui nessa noite, porque queremos dar a glória devida ao Teu nome. Tu és digno de receber glória, força, honra, toda adoração. Tu és digno, Senhor. Não há nos céus ou na terra um Deus semelhante ao nosso Deus. Por isso nós sujeitamos, nos rendemos, nos submetemos à Tua vontade. Senhor, faz do Teu jeito. O vaso não pode dar forma para si mesmo, mas és Tu o verdadeiro oleiro, que dá a forma que te parece bem para aquilo que Tu deseja. Por isso, com a Tua mão forte, com o Teu poder, modela, toca na nossa vida,
para que possamos ter aquilo que você deseja, um vaso de honra, uma expressão da tua glória, uma revelação do teu Filho Jesus. Que possamos nesse tempo, Senhor, de tantas dificuldades, nos envolver na tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, vem, Senhor Jesus, enche a casa, enche o ambiente, enche o lugar da tua presença, ativa o dom que há em nós, o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, ativa o dom que há em nós, para que possamos ser útil naquilo que você propõe, Pai. Revela aqui a tua vontade, teu reino, tua glória e tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ao que está sentado, vamos juntos. No trono, Ele é digno de toda adoração. e ao Cordeiro, Por Ele, para Ele, por causa dele, são todas as coisas. seja o louvor. Ele é a razão, motivo da nossa existência. Ao que está sentado, Chega, toromia, balaba, chega, torobarabaraba, chai. no trono, Sim, Jesus. e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio Sim, Jesus. Aleluia. pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos juntos, com toda a nossa força. Poderoso Deus, Toda a nossa força. Vamos juntos. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sim, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua graça sobre esse lugar. Obrigado por aquilo que você está edificando aqui, pela casa que você está edificando para a sua habitação, nessa região, nessa nação, nesse continente. Obrigado porque você está juntando os teus nesse tempo. Você está promovendo um ambiente favorável para o ajuntamento dos santos, para que eles possam expressar o teu Filho sobre a face da terra. Obrigado por nos permitir participar daquilo que você faz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que esses dias Deus tem convocado ou chamado a gente para uma vida profunda de intimidade com Ele. Nas nossas conversas nós temos falado sobre
Deus ter um plano e nós sermos chamados a participar do seu plano, e Ele trabalha dentro de uma agenda para cumprir esse plano. E por causa disso, para termos entendimento de quem Ele é, do que Ele faz e como Ele se move, Ele está chamando a gente para um nível superior, para o andar de cima, para um lugar profundo de intimidade. Por isso que não há espaço para uma fé equivocada, não dá para acreditar ou construir em cima de coisas que Ele não disse, como se Ele tivesse falado. Também não dá para viver falsa espiritualidade, porque se tem uma coisa que Deus conhece, é a gente por dentro. A Bíblia diz que antes que a palavra saia dos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece os nossos pensamentos antes de sermos formados no ventre, éramos ainda uniformes, e Ele já sabe quem nós somos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. Então não é um tempo de se viver de aparências, é um tempo de se viver de verdade. Sabe, um cristianismo verdadeiro não é o cristianismo de plataformas, é um cristianismo de vida prática, cotidiana, diária, que afeta diretamente todas as áreas da nossa vida. O cristianismo que nos leva a viver caminhando, trilhando os passos de Jesus. E uma coisa que a vida tem me ensinado, o cristianismo tem me ensinado, é que quanto mais eu vivo a vida de Jesus, mais a semelhança de Deus eu me torno. Quanto mais eu trilho os caminhos de Jesus, o Cristo, o meu Senhor, o meu amigo, mais a semelhança de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Então esses são dias que Ele está chamando a gente para uma vida profunda de intimidade. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós não iríamos precisar de cartas de recomendação, porque nós teríamos como cartas vivas. Penso eu que esses dias o Senhor está selando na gente, nós somos como uma folha branca, Ele é a impressora, e Ele está testificando, marcando a gente com a verdade do Evangelho, com a presença do Espírito e com a imagem do seu Filho Jesus. Por isso que esse é um tempo de homens e de mulheres de verdade. Eu acredito também que por causa disso, Ele está tirando todas as nossas maquiagens. Ele está tirando a gente das fantasias. Ele está tirando a gente do evangelho e das fábulas, porque as fábulas, elas não podem salvar. Paulo fala isso quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Ele diz: Timóteo, meu filho, as fábulas não podem salvar. Então ele está provocando o ambiente para ser aquilo que é o anseio do coração de Deus: habitar entre o seu povo. Um povo que é de verdade. Não é um povo perfeito, mas é um povo de verdade. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até os dias de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que nós estamos vivendo uma vida de desenvolvimento, de glória em glória. Nós caminhamos e somos aperfeiçoados, e continuamos caminhando e continuamos sendo aperfeiçoados. Então não se preocupe, porque o reino de Deus não é de homens perfeitos, mas é de homens de verdade. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre se esforçar, se dedicar para ser de verdade. Esse mesmo Paulo, ele, quando escreve uma das suas cartas para a igreja de Filipenses, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer para a gente que nós não precisamos saber de tudo. Ele vai dizer: vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. O que eu aprendo com isso e o que eu quero dizer: Deus não exige que eu saiba tudo. Eu não preciso saber de todas as coisas, mas Deus está dizendo por meio de Paulo, quando escreve a Filipenses: eu não preciso saber tudo, mas tudo que eu sei, eu preciso me esforçar para viver.
O tipo de gente de verdade, de igreja de verdade, nesses dias não é a que sabe tudo, mas é a que tudo que sabe se esforça para viver. Amém. Que todo o conhecimento que ela tem a respeito de Deus, que todo o conhecimento que ela tem a respeito de pecado, que ela se esforça para se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Entende o que eu estou falando? Amém. Vivamos de acordo com o que nós alcançamos. Nós precisamos saber tudo? Não. Deus não nos obriga a saber tudo. Mas Ele diz: viva tudo que você já sabe. Amém. Se esforce para viver tudo que você já sabe. Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti. Esse é o tipo de gente que está sendo despertada em meio aos nossos dias. Um tipo de gente que não está atrás somente daquilo que Deus pode promover, mas é daquilo que Ele é. E por causa disso está assumindo uma maneira de viver, um estilo de vida. Eu vou falar para você, custa tudo. Mas eu também posso falar com todas as letras para você, vale a pena. Jesus vai dizer para os seus discípulos quando está ensinando eles em Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante. Ele diz assim: ei, quer andar comigo? Quer me acompanhar? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz, porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achar. Uau! Eu não estou falando só de ser salvo, eu estou falando de viver uma vida plena, um evangelho pleno, um cristianismo verdadeiro. Não de fábulas, não de fantasias, não de aparência. Esse que chama: ei, eu já te salvei, quer me acompanhar? Quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua, porque quem quiser ganhar a sua vida vai, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achar. Sabe o que Paulo, eu gosto de Paulo, sabe o que Paulo diz quando escreve para Timóteo? Timóteo, meu filho, se com ele nós morremos, certamente com ele nós também viveremos. Sabe o que isso quer dizer? Não tenha medo. Não tenha medo de dar aqueles passos que o mundo condena. Às vezes as pessoas da própria casa, da própria família não entendem. Eles dizem: eles estão ficando malucos. Não, nós não somos malucos. Nós somos apaixonados. Amém. Nosso coração foi arrebatado pelo amor dele. Nós descobrimos o sentido da vida. Nós descobrimos que fora dele só tem existência. Pode ter prazer, satisfação, pode ter um monte de coisa, mas vida só tem nele. Então alguns dizem: eles estão ficando loucos. Tem os caras que agora ficaram malucos demais, porque eles estão envolvidos com esse negócio de reino de Deus, de igreja, de Jesus, de Espírito Santo. Não é loucura. Nós estamos sóbrios. Nunca tivemos com tanta sanidade mental. É porque o nosso coração foi tocado pela verdade. E nós descobrimos que a vida só faz sentido nele. E por causa disso nós estamos que nem Paulo quando está em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos. Paulo está em Atenas, ele chega num altar do Deus desconhecido. Paulo usa aquilo que eles não conheciam para revelar aquilo que eles precisavam conhecer. Paulo usa um cenário
quando ele passeava por Atenas, vendo os vários altares idólatras, ele usa o que eles não conheciam para revelar para eles aquilo que eles precisavam conhecer. E no versículo 28, no capítulo 17 de Atos, ele vai dizer para os atenienses: ó, por ele nós vivemos, através dele nós existimos, e por causa dele nós nos movemos. Vivemos por ele, nos movemos através dele. E por que nós existimos? Por causa dele. Essa linguagem era a linguagem dos poetas pagãos, e Paulo se utiliza de uma linguagem dos pagãos para revelar aos atenienses o sentido da sua vida. Eu vivo, me movo e existo por causa de um propósito. Eu nasci, fui gerado e criado para a glória de Deus. Eu existo para me relacionar com Ele. Uau. Esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que nós deveríamos desejar estar. Já parou para pensar? O Deus que tem tudo, que criou os céus e terra, criou o homem para se relacionar com o homem. Uau. Isso, no mínimo, precisa afetar a minha vida. Isso, no mínimo, precisa agitar o meu interior. Cara, Deus quer ser meu amigo. Eu cheio de limitações, eu cheio de dificuldades, e Ele mesmo assim quer ser meu amigo. Uau! Isso precisa mexer com a nossa estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque esses dias, o Deus que está chamando para um lugar profundo de intimidade é o Deus que também está comissionando uma igreja para uma ação sobre a terra, sobre as nações da terra. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 vai dizer que quem guarda os mandamentos não vai experimentar mal algum. Assim como o salmista que escondeu a palavra de Deus para não pecar contra Deus, o sábio em Eclesiastes diz que quem guarda os mandamentos não sofre, não experimenta mal algum. Aí ele vai dizer assim, que o coração do homem sábio, ou o coração do sábio, discerne tempo e compreende o modo, porque para cada tempo existe um modo de atuar dentro dele. Para cada propósito do céu existe uma maneira de se movimentar dentro dele. O que o sábio Eclesiastes está dizendo para a gente é que se você guarda o mandamento, se você vive os princípios dessa palavra, das Escrituras, se isso é a fonte do seu alimento, se isso é o que provoca e promove a sua vida, não interessa, não importa como as circunstâncias do mundo estão, porque quem guarda o mandamento não experimenta mal algum. E ele vai dizer que o homem que é entendido, que é sábio, sabe compreender o modo. O que é o modo? O modo é aquilo que Deus está falando hoje. E ele também sabe discernir, aliás, o tempo e o modo. Ele sabe discernir o tempo. O que é o tempo? O tempo é aquilo que Deus está falando hoje. E o modo? Como nós vamos executar aquilo que Deus está falando hoje. Porque para cada propósito debaixo do céu, existe uma palavra de Deus e um modo de atuar dentro dessa palavra. Eu estou falando isso porque eu entendo que esse tempo, buscando profeticamente compreendê-lo, são dias que Deus está nos chamando para uma ação.
nos chamando para nos movimentar sobre a face da terra com Ele, cooperando em todo o seu plano, em tudo aquilo que Ele quer fazer. Então Ele está despertando a gente, nos habilitando por meio do Espírito Santo, com o espírito de profecia, de capacidade de interpretar os tempos, de discernir a maneira de atuar dentro desses tempos, para que a gente não fique de fora do que Ele faz. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele também vai dizer: olha, eu tenho orado por vocês e pedido que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu quero que vocês recebam revelação. Revelação é aquilo que revela a próxima ação de Deus. Sabedoria é aquilo que me habilita, me capacita para participar da próxima ação de Deus. Então, esses dias, parece que Deus está chamando a gente para guardar os mandamentos, para uma vida profunda de intimidade, para discernir o tempo, aquilo que Ele está falando hoje. Revelação. A próxima ação dele está sendo revelada nesses dias. Para entender o modo, a capacidade, a habilidade de se movimentar dentro das coisas que Ele faz. Por quê? Porque nós vivemos por causa do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho é a boa notícia. Jesus vai voltar. Isso é o que abala a nossa vida, é por isso que eu vivo, é por causa dessas coisas que nós somos igreja. Por causa do retorno do nosso amado. Porque as coisas não vão estar bem até o Rei chegar. Nós ansiamos pela sua vida, pelo seu retorno. Por isso o clamor que mexe com a nossa vida esses últimos meses, anos, é o que nós chamamos de clamor Maranata. Por isso lá no sertão nordestino, lá em Juazeiro da Bahia, nós temos uma conferência. No próximo mês, em novembro, vai ter a conferência. Que conferência é? Maranata. É sobre um clamor. E nunca se falou tanto de Maranata como nos dias que nós estamos vivendo, esses dias pós-pandemia. Porque nunca se falou tanto da volta de Jesus como se falou em meio à pandemia. Em meio ao cenário pandêmico, sempre as maiores conversas, ministrações, discussões, né, cursos em rede social. É o fim dos tempos, não é o fim dos tempos, é o princípio das dores, não é o princípio das dores, Jesus está chegando, Jesus não está chegando. Então começou a se olhar para coisas que às vezes a gente não prestava atenção. E uma coisa que a gente tem aprendido é que a nossa falta de compreensão do futuro não nos permite ter um posicionamento correto no presente. Porque nós não debruçamos a nossa vida sobre as Escrituras para compreender o dia do Senhor. A gente vai levando a vida distraidamente e às vezes até relaxadamente. E nós não atentamos que todo o sentido da vida é: Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas Ele volta. Ele vai voltar. Então, o que movimenta a gente por dentro é esse clamor. E o clamor Maranata, irmãos, não é uma moda, né? Ou uma modinha para a gente fazer música, curso, conferência. Eu ainda fiz conferência, mas não é para a gente fazer essas coisas. É para modelar um estilo de vida. Eu não sei se você tem compreensão desse termo, Maranata. Ele aparece uma única vez na Escritura. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Ele vai aparecer em Apocalipse, mas Apocalipse é a tradução de outra palavra. Em 1 Coríntios 16 é a transliteração de uma palavra do aramaico, é a junção de duas palavras que formam o termo Maranata. E essa palavra aparece numa carta que Paulo está escrevendo a uma igreja que está cheia de problemas. Paulo recebe informações por meio de carta e também irmãos que visitaram aquela comunidade e trouxeram informações para ele que tinha umas coisas que estavam em desordem na igreja de Corinto. Então Paulo se dedica, por causa da sua função e ofício apostólico,
De quê? De instruir, lançar fundamentos para que a igreja se tornasse uma igreja saudável, andasse de acordo com o propósito pelo qual ela foi chamada para viver. Havia fornicação no meio daquela igreja, havia pecado, havia práticas imorais, havia perseguições entre irmãos. E daí Paulo escreve uma carta que é um tanto quanto dura em alguns momentos. Em outros momentos Paulo ele ordena, ele ensina sobre o culto. Parece que eles também estavam com o culto bagunçado. Na hora da ceia, um esperava pelo outro. Ele ensina sobre os dons. Parece que quando eles se movimentavam pelos dons, eles também provocavam escândalo. Então Paulo ele escreve uma carta para organizar, ordenar, instruir a igreja sobre a necessidade que ela tinha de se adequar à verdade do Evangelho pleno de Jesus Cristo. Mas antes de encerrar a sua carta, capítulo 16, versículo 22, Paulo vai dizer assim: se você não ama o Senhor, seja anátema. Palavra dura. Paulo está amaldiçoando, literalmente. Ele está dizendo: se você não ama a Deus, seja amaldiçoado. Parece que ele dá um suspiro, ele respira, aí ele escreve: Maranata. O termo Maranata, na nossa tradução, é Ele vem, ou Nosso Senhor vem. A história do cristianismo ensina que essa palavra, ela surgiu antes do aparecimento de Jesus, antes de Jesus se encarnar. E um judeu, a história do cristianismo ensina que um judeu, quando encontrava outro judeu antes que o Messias tivesse surgido, ele cumprimentava o outro judeu com uma palavra, com um termo que era maran ou mará, que era como se dissesse assim: irmão Luiz, maran, nosso Messias vai vir. Irmão Luiz, mará, o nosso Messias vai vir. Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, esse judeu agora convertido ao cristianismo, quando ele encontrava outro judeu, ele cumprimentava dizendo: Luiz, Mará, nosso Messias veio, Atá, nosso Messias veio e nosso Messias virá, e nosso Messias está aqui. Então esse termo Maranata é: ele veio e fez. Ele vem e vai fazer, mas ele também está aqui e está fazendo. Então o termo Maranata não é simplesmente uma expressão que anuncia a volta do Senhor, mas parece que dentro desse termo fala do que ele fez, do que ele vai fazer e do que ele está fazendo. Por isso nós temos esse clamor constantemente incendiando o nosso homem interior, porque nós cremos na sua ressurreição, temos ele como a nossa esperança, esperamos o seu retorno, mas estamos aqui a cada dia querendo nos envolver mais intensamente com o que ele é e com o que ele faz. Eu acredito que esses dias ele está chamando a gente para esse lugar de intimidade, e a intimidade vai promover na gente uma ação. Sabe a história do profeta Jeremias? Jeremias é um cara que passa muitas dificuldades da vida. Chega um momento da vida dele que é como se ele dissesse: Deus, o Senhor me enganou. Eu estou preso, eu apanho, tudo, eu sofro as consequências, tudo porque eu repito aquilo que o Senhor manda eu falar. E um momento ele quer até cerrar os seus lábios e dizer: eu não falo mais. Mas quando ele diz que pensou sobre isso, um fogo aqui dentro o impedia de se calar. Mas a convocação, o comissionamento do ministério profético de Jeremias se inicia quando ele se acha totalmente incapaz de desenvolver qualquer movimentação profética ou de ser útil naquilo que Deus faz. Capítulo 1 vai dizer que antes que Jeremias
fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha dado ele como profeta para as nações. E daí o Senhor diz: Jeremias, tu vai falar o que eu te mandar. E ele diz: Senhor, eu não passo de um menino, de uma criança. Aí ele diz: não digas que tu não passas de uma criança. Sabe, irmãos, nós temos uma garantia, a palavra de Deus. Nós não precisamos de outra coisa. Diante das nossas incapacidades, limitações, impossibilidades, se Ele disse, isso, Luiz, é o suficiente. Ainda que eu olhe para dentro de mim e não consiga ver em mim mesmo nenhuma capacidade, nenhuma habilidade, nada que pudesse me fazer acreditar que eu seria capaz. Mas se Ele disse, não digas não passas de uma criança, porque eu coloco as minhas palavras dentro de ti. A palavra de Deus é a nossa garantia e ela é o suficiente. Entende o que eu estou falando? E daí no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, ele faz uma convocação. Por quê? Porque os anos que iam chegar sobre a nação de Israel, principalmente sobre a cidade de Jerusalém, seriam dias de juízo. Por causa do pecado da nação. Ela desobedeceu. Não guardou os sábados que estavam no mandamento de Moisés. Não viveu os anos de Shemitah, os anos sabáticos que estavam no mandamento de Moisés. Não guardou princípios e valores do reino de Deus. Lembra que o sábio disse: quem guarda o mandamento não provará, não experimentará mal algum. Mas quem não guarda sofre o quê? As consequências da desobediência. E Israel, por não guardar os mandamentos, Deus iria vir julgar a nação. E daí, por causa dos dias que estavam chegando, do tempo vindouro, Deus precisa de quê? De alguém que colabore com o que Ele vai fazer, que coopere com aquilo que Ele está disposto a promover e provocar sobre a nação de Israel naqueles dias. Você está entendendo que eu estou usando como paralelo? Às vezes os profetas falam por parábolas. Às vezes a gente fala por parábolas para despertar na gente o desejo de querer entender, compreender o que o Senhor quer nos comunicar. Então Deus vai fazer algo no futuro sobre um juízo. E daí Deus faz o quê? Uma convocação para que alguém coopere, participe daquilo que Ele vai fazer. E aí o versículo 17 do profeta Jeremias, no capítulo 1, é um dos versículos que tem modelado também e moldado a nossa vida desse último ano. Ele diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te, cinge os teus lombos e fala o que eu te mandar, não temas, fala o que eu te disser, para que eu não te envergonhe diante deles. Por que esse versículo, nessa convocação do profeta Jeremias, tem sido um balizador, um instrumento de instrução para a nossa vida? Porque quando Deus usa esse termo, Jeremias, cinge os teus lombos, é como se Deus estivesse dizendo assim, Jeremias, te veste para a ação. Deus está dizendo, algo vai acontecer. Jeremias, te prepara. Te veste, te envolve agora com aquilo que eu vou fazer. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Eu acredito que esses são dias de preparação. Deus está chamando a gente para um lugar de intimidade, para nos desenvolver, para a gente entender a respeito de igreja na terra, cristianismo, exercício do sacerdócio, família sacerdotal, para sermos o quê? Cooperadores e participantes do seu plano. Você pode olhar para você e dizer, cara, você não está entendendo, eu vim aqui na Inglaterra trabalhar, aqui é bom para trabalhar. Não, você não entendeu, eu estava só querendo deixar uma vida confusa de outro lugar, eu queria arrumar um lugar mais seguro, estar num ambiente mais favorável, e daí eu vim aqui, cara. Eu acho que Deus às vezes provoca pegadinhas da gente. Se você é igreja, se você é sacerdote, mas eu não sou pastor, pastor é ofício. Nós somos um reino sacerdotal.
Nós somos o corpo de Cristo. Um corpo é feito de muitos membros, e todos os membros do corpo têm função. Por isso que é necessário que um membro esteja ligado a outro membro, cada um realizando a sua função, para que o corpo tenha vida e tenha movimento. Não é assim que a gente se movimenta? Por que eu ando, vou, volto, subo, desço, falo? Porque os membros do meu corpo estão juntos, unidos dentro de um propósito. E a minha cabeça, meu cérebro manda informações e eu me movimento. Isso é igreja. Só que a cabeça da igreja é Cristo. E ele manda informações. E os membros ligados ao outro membro, se cada um realizar a sua função, nós vamos ter o que sobre a terra? Sobre Manchester, sobre Liverpool, sobre Inglaterra, Reino Unido, Europa. Movimento. Então, esse aqui não é um lugar de espectadores. Igreja não é um lugar de espectadores. Igreja é um organismo vivo, é um corpo que tem como função revelar Cristo. E como a gente revela Cristo? Unidos uns aos outros. Onde Ele é o nosso governo e Ele manda as informações e a gente se movimenta, cooperando naquilo que é a vontade dEle sobre nós e sobre a terra. Então eu acredito que esses são dias que Ele está dizendo para a gente, Luiz: cinge os teus lombos. Ele está chamando a gente para um lugar, dizendo: ei, ó, te veste para a ação. O futuro que está vindo vai necessitar de homens adequados, preparados, de homens que estejam no lugar devido, de homens que estão abandonando as distrações, que estão abandonando as seduções, que estão abrindo mão das suas próprias vaidades, dos seus projetos pessoais. Aleluia. E estão se adequando à verdade do Evangelho. Irmão, me perdoa se a minha mensagem não é aquela que você esperava. Eu só falo de uma coisa e eu sou radical no que eu acredito. Porque o que eu falo consome a minha vida, consome meus dias, consome meus recursos. O que eu falo comprometeu a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos que já nasceram e daqueles que ainda vão nascer. Então eu estou comprometido com aquilo que eu vivo e acredito. Por isso que talvez a nossa mensagem, eu não consigo dizer para você: seja abençoado, porque para mim você já é. Eu consigo orar: Deus abençoa a minha irmã, abençoa o meu irmão, abençoa essa casa. Eu consigo fazer isso. Mas isso é mais força da nossa expressão. Porque em Cristo Jesus nós já somos abençoados. Nós já somos salvos. Então eu não estou querendo coisas que, como se eu precisasse de alguma coisa. Eu já tenho Ele é meu tudo, Ele é suficiente. E as outras coisas? Isso, irmão, é igual um pai que dá presente para filho. Eu tenho 4 filhos e a gente trabalha, quem tem filho trabalha para quê? Para promover, viabilizar a vida melhor para os seus filhos. A gente trabalha para eles terem o estudo que a gente não teve, né? Para eles terem o carro, a casa, o trabalho que a gente não teve. E Deus é assim com a gente. Mas toda a expectativa nossa é que nossos filhos sigam os nossos passos. É ou não é? Eles não precisam ser igual, mas a gente quer que eles sigam os nossos passos, que eles caminhem sobre a nossa instrução. Então não é sobre receber algo, irmãos, é sobre desfrutar do que nós já recebemos e se comprometer com aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para você: não cante mais, rasga o céu e desce. Irmãos, o céu já está rasgado. Na ressurreição de Jesus, os céus se fenderam. O que isso quer dizer? Que os céus é acessível a todo que crê. Ora para fender a terra. Essa sim nós temos que orar: Senhor, fende a terra. Para quê? Para que a semente do teu reino caia nela, produza os seus frutos. Entende? Às vezes a gente está orando para Deus fender o céu e não está preocupado em fender a terra. Os céus já estão abertos. Você pode acessar o que já é disponível. Mas por que eu ainda não consigo algumas coisas? Às vezes a gente é imaturo. E como a gente faz com nossos filhos, Deus faz com a gente. Você promove tudo que os seus filhos pedem ou tudo que eles precisam? É o que eles precisam, não o que eles pedem.
E às vezes a gente quer que Deus fique nos favorecendo com aquilo que a gente acha que seria bom para nós. Mas a Bíblia e a palavra de Deus nos ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então que nós possamos desfrutar daquilo que já é acessível, que já nos pertence, porque isso é o reino de Deus. E que nós possamos nos comprometer com aquilo que é necessário nesse tempo. Então, se eu pudesse dar um conselho aqui em Manchester antes de eu ir embora, cinjam os vossos lombos, igreja. Se vistam para ação. Agora escute uma coisa. Deus está chamando a gente para um lugar mais de intimidade, de comunhão. Mas parece que a gente também está envolvido com muitas coisas. E esse também é o tempo que Jesus está fazendo denúncias. Ele está denunciando como está o nosso homem interior. E eu posso explicar isso usando um texto da Escritura. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Marta, sua amiga, na cidade ou na aldeia de Betânia, uma aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém, aonde os seus amigos moravam. Ali morava Marta, Maria, Lázaro. Um lugar que a Bíblia nos revela, nos faz entender que os últimos dias, ou a última semana de Jesus, ele passava o dia em Jerusalém, no pátio do templo, confrontando a religiosidade dos fariseus, saduceus e daqueles que se diziam doutores da lei. Mas quando o sol ia se pondo, ele caminhava aproximadamente 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, e ele ia dormir na casa dos seus amigos, ele ia ficar em Betânia com os seus. E Lucas 10, 38 diz que ele chega na casa de Marta, sua amiga. E daí diz que Marta tem uma irmã, Maria, e Maria faz uma coisa que é o que eu tenho desejado nesse tempo. Maria senta aos seus pés e para ouvir o que ele tem para dizer. Mas a Bíblia diz que Marta estava inquieta, incomodada. Não é assim? Tem algumas traduções que vai dizer que estava atarefada com muitas coisas. Mas Maria estava ouvindo o que ele tinha para dizer. E em um determinado momento, a inquietude de Marta faz ela ir até onde o Senhor estava. Ela vai dizer: mestre, o senhor não está se importando, o senhor não vê que a minha irmã não está me ajudando? Qual é a resposta que ele dá? A gente conhece a história. Ele diz: Marta, ei Marta, tu estás incomodada, estás inquieta, estás atarefada, estás envolvida com muitas coisas. Maria escolheu o que é essencial. O que Maria estava fazendo, irmãos? Ouvindo o que ele tinha para dizer. E ele diz: isto é essencial. O que Jesus faz nesse dia? Uma denúncia. Ele está denunciando como está o interior de Marta, em desordem, inquieto, ansioso, envolvido com muitas coisas e esquecendo do lugar que é essencial, o lugar de ouvir a voz dele. Eu costumo, quando falo disso, e falei disso pelo menos nos 3 países que eu tive esses dias aqui na Europa, tanto na Espanha quanto em Portugal, estou falando aqui na Inglaterra agora, desse texto. Quando eu falo disso, romanticamente, como eu estou me expressando, parece que também a gente não vai precisar fazer mais nada, que agora é só sentar e ficar aqui ouvindo. É isso que Jesus está ensinando? Não. Ele está dizendo para Marta: Marta, não faça nada sem antes me ouvir primeiro. Ele não está anulando a gente da ação que a gente precisa ter. Ele está dizendo que tudo que nós vamos fazer precisa da instrução dele primeiro. Porque senão nós vamos ter que estar constantemente voltando pela nossa vida, consertando coisas que nós decidimos por nós mesmos, sem consultarmos. Nós declaramos: o Senhor é o meu Deus, mas tomamos decisões independentes. Quantos aqui já tiveram que voltar pelo caminho para consertar coisas que decidiram por si mesmos? Quantas vezes nós decidimos e na nossa empolgação
às vezes na nossa ansiedade, às vezes no nosso ímpeto, e daí lá na frente dá o quê? Errado. E daí a gente fica buscando justificativas, culpados. Não, irmãos, é só porque eu não parei para ouvir. Então, esse tempo, nós temos uma ação. Agora, essa ação, ela depende da nossa posição. Que posição é essa? Sentar para ouvir. Porque quando eu paro para ouvi-lo, eu aprendo a sua vontade. Você sabia que Deus tem uma vontade? Deus tem vontade. Jesus, quando ensina seus discípulos o Sermão do Monte, aquilo que nós chamamos de a constituinte do Evangelho, né? Mateus 5, 6 e 7, o Sermão das Bem-aventuranças, parece que ele pega todos os princípios e valores do reino do seu Pai, ele faz uma reunião em cima de um monte e ele compartilha de uma maneira prática e simples sobre a maneira do viver cristão. Ele pega todos os valores e princípios e em 3 capítulos da Escritura, durante um sermão, ele traz essas informações e instruções sobre como viver. Entendendo que no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus já estava ficando famoso. Jesus operava muitos milagres, sua fama já tinha chegado na Síria. Jesus já era um pregador internacional. Ele já estava nas nações. A sua fama percorria as nações. As multidões o seguiam porque ele operava muitos milagres. Mas quando ele olha para a multidão, ele sente compaixão, porque eram ovelhas como aquelas que não têm pastor. E daí Jesus para o que ele está fazendo para fazer o quê? Trazer fundamento, instrução, que vai edificar aquilo que ia nascer a igreja, que vai instruir uma maneira de vida, uma forma de vida, um estilo de vida. Às vezes a gente precisa parar algumas coisas, ainda que elas estejam em bom funcionamento, parece que todo mundo está batendo palma e se alegrando com a gente, mas se não tiver os fundamentos corretos, nós corremos o risco de lá na frente ter que voltar para consertar. Então Jesus, no capítulo 7 do Sermão da Bem-aventurança, no versículo 21, ele vai dizer assim, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entende isso, irmão? O reino de Deus não é daqueles que digam Senhor, Senhor. O reino de Deus, o reino dos céus, é daqueles que fazem, que se sujeitam, se submetem a obedecer à vontade do Pai que está nos céus. Não esqueça disso. Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é para ser vivida, expressada, cumprida. E como eu falo constantemente, e os irmãos já me ouviram alguns falar nesses dias aqui, não se preocupe, nós não estamos só. Nós não temos capacidade em nós mesmos, mas o nosso amigo Espírito Santo, ele nos ajuda a cumprir a jornada que nos é proposta. Ele nos ajuda a cooperar naquilo que o Senhor faz. Ele nos ajuda a vencer as nossas limitações, a vencer as nossas mazelas, todos os dias, todas as horas, constantemente. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse é um tempo que nós temos uma ação, e para entender sobre essa ação nós precisamos ouvir o que ele tem para dizer, porque o que ele tem para dizer é o que vai nos desenvolver, nos ensinar, nos preparar para os dias vindouros. Maranata, irmão, o Senhor vai vir. Há uma expectativa da igreja há mais de 2000 anos, desde a ascensão de Jesus aos céus, sobre o retorno do Cristo. Se não for na minha geração, é dos meus filhos. Se não for na dos meus filhos, é dos meus netos. Mas uma geração sempre fez menção a outra geração, para que o propósito de Deus fosse contínuo, constantemente. E desde os dias das instruções de Jesus aos seus discípulos, ele sempre chamou os discípulos a um lugar de preparação.
a um lugar de estar pronto, de estar envolvido com o seu plano e com o seu propósito. Eu falei que durante esses últimos 3 anos de pandemia, talvez o texto da Escritura que mais foi mencionado em muitos lugares, principalmente nas redes sociais, foi Mateus capítulo 24. Porque fala do princípio das dores, fala do fim dos tempos, do dia do Senhor, fala do cenário de peste, de guerra, não é isso? Onde o amor de muitos se esfria, a iniquidade se multiplica. E Jesus, em todo o capítulo 24, ele está falando de um cenário que antecede o seu retorno, dos acontecimentos dentro da geração que vai vivenciar a sua volta. Mas antes de encerrar o seu sermão, a sua instrução, versículo 44, no capítulo 24, ele vai dizer: estais vós preparados também, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Há mais de 2000 anos Jesus falou isso, e falou para um grupo de pessoas em cima do Monte das Oliveiras, que não estaria no cenário da geração da sua vida. Vão sim ressuscitar, quando os mortos ressuscitarem no seu retorno. Não estará inserido na geração que estará vivendo na terra, mas ele está dizendo para aqueles homens, há mais de 2000 anos, estais vós preparados também. Porque o evangelho, o cristianismo é uma vida de desenvolvimento, de preparação, de comprometimento diário. Já percebeu que às vezes a gente é relaxado com essas coisas? Não é? A gente vai levando, vai empurrando. Não, depois eu vejo como é, depois eu vejo como vai ser, depois eu vejo como ficam as coisas. Lembra que nesse mesmo capítulo 24, no versículo 37 em diante, ele vai dizer: a vida do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, de novo. Os homens estarão casando, se dando em casamento, fazendo aliança, quebrando aliança, comendo, bebendo, fazendo festa, até que veio as águas, levou a todos e eles não perceberam. Isaías diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Se eu quero saber o fim das coisas, eu volto ao início delas. É assim que a Bíblia fala. Sempre que eu quero saber o fim, onde é que eu volto? No princípio. Se eu quero saber o fim de Apocalipse, é só ler Gênesis, o início da criação, o propósito da criação, o propósito do jardim do Éden. E Jesus está anunciando a sua vinda como Gênesis 3, como nos dias de Noé. Pelo menos há 3 tipos de gente se multiplicando na terra nos dias de Noé: homens que casavam e se davam em casamento, homens que não vivem crianças, homens que viviam comendo e bebendo, fazendo festa, hedonismo, vivem pela satisfação pessoal, vivem pelo prazer pessoal, e homens distraídos. Veio as águas, levou a todos e eles não perceberam. Parece que essas coisas se multiplicam na sociedade que nós vivemos à medida que os anos avançam e que o pecado se multiplica. Agora ficou mais tensa a pregação, né? Nós não gostamos de falar dessas coisas. A gente gosta de falar das bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos do Senhor, elas são acompanhadas de responsabilidade e comprometimento com o Evangelho, com uma maneira de viver. Então tem se multiplicado um tipo de gente, não tem? Concordam comigo? Parece que as coisas vão... Quer dizer que Jesus volta amanhã? Não. Pode levar 50 anos, pode levar 100, mas se eu fizer uma regressão de 50 anos e ver como o homem era 50 anos atrás, olhar como ele está hoje e jogar na mesma velocidade de aceleração 50 anos para frente, parece que a coisa vai ficar difícil. Concordam comigo? Eu estou falando de princípios morais, éticos do ser humano. Se a gente volta 50 anos e vê o tipo de homem que tinha 50 anos atrás, olha o tipo de homem, de sociedade que é hoje, e botar 50 anos para frente com a mesma velocidade de aceleração dos últimos 50, que tipo de homem, de humanidade nós teremos daqui a 50 anos? Agora, se a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé, que tipo de homem vai precisar? Homem semelhante a Noé.
que tem a mesma disposição de construir, edificar as coisas segundo o ensinamento da Escritura, porque não é construir uma arca, porque Deus deu medidas, forma, tamanho, planta, o tipo de material para utilizar, não foi fruto da imaginação dele. Hebreus 11:7 diz que Noé creu naquilo que não viu, construiu uma arca que salvou ele e a sua família, e por isso ele foi conhecido como um pregoeiro, um pregador de justiça. Uau! Creu no que não viu. Noé não construiu uma arca porque estava chovendo, é porque iria chover. Já percebeu que a gente deixa as coisas para consertar depois? A gente vai levando a vida e vai deixando as coisas acontecer. Não, irmão, não deixa o dia mal bater na sua porta. Nesse capítulo de Mateus 7, Jesus faz uma comparação de dois tipos de homem. Um homem prudente e um insensato. Sabe o que difere o prudente do insensato? É que o prudente ouve e age de acordo com o que ouviu, constrói a casa sobre os fundamentos, cava fundo até encontrar a rocha e lança os fundamentos corretos. Sabe qual é a forma do insensato? Ele ouve, mas ele não age como ouviu. Então ele não cava fundo, ele não se preocupa em encontrar a rocha, ele simplesmente constrói. Mas a Bíblia diz que no dia mau, quando as águas vão enchente, baterem contra aquela casa, grande é a sua destruição, na casa do insensato, que ouve e não age como... Falando de mim, eu preciso estar edificado sobre Cristo, sobre a rocha. Então, esse tempo, irmãos, são dias de fundamento para a gente. Deus não está dizendo que não pode sofrer algum dano, né? Se as águas baterem contra uma casa, talvez perca uma telha, arranca uma janela, às vezes avalia uma porta. Não está dizendo que não sofre dano, está dizendo que ela permanece firme. E isso é suficiente. E permanece firme porque está sobre ele. É sobre esse evangelho que nós pregamos nesse tempo. Um evangelho que compromete. Um evangelho que favorece, porque as bênçãos de Deus me acompanharão sempre. Porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai. Ele me salvou para as boas obras. Eu sou seu filho. Mas não é um evangelho irresponsável. É um evangelho de comprometimento. E para encerrar, se eu pudesse ler mais um texto, eu queria que você abrisse comigo a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ou, na verdade, agora que eu vou ler um texto. Eu acho que eu não li ainda, né? Não, né? Eu estava só falando. Então, abre comigo a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 5. Eu gosto desse texto também. Ele tem sido balizador para a gente. Tem sido uma instrução para a gente. Eu vou embora daqui a pouco com o pastor Rodrigo. A gente vai sair essa noite ainda para Londres. Passamos o dia amanhã lá, volto para Portugal na segunda-feira. E na quarta retorno ao Brasil para nossas atividades, nosso trabalho, nossa casa. Eu gosto de estar aqui, é muito bom estar aqui, mas eu estou com saudade da minha esposa. Eu já estou uns 10 dias fora de casa, estou com saudade da minha casa, dos meus filhos, né, do meu filho que mora com a gente, que é o pequeno que mora com a gente. Tenho 3 casados e um com a gente em casa. Aleluia! Então eu queria deixar esse texto de Efésios, como uma instrução para a gente. Paulo está escrevendo para uma igreja, para fazer eles se voltarem para a prática do Evangelho. Sempre nas cartas de Paulo você vai perceber 2 coisas praticamente Paulo fazendo. 5:15, você pode colocar se quiser colocar ali. Sempre você vai perceber Paulo fazendo 2 coisas nas suas cartas. Primeiro, ele sempre vai estar falando da obra da cruz e da suficiência da obra da cruz. Ele sempre vai dizer que a obra de Cristo na cruz é suficiente para a salvação do homem. Eu não preciso fazer mais nada para a salvação, porque em Cristo Jesus eu sou salvo. Cristo é suficiente. De uma vez por todas, pronto. Então eu não sou salvo pelo meu esforço.
Eu sou salvo pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, sempre nas cartas, Paulo vai instruir que a obra de Cristo é suficiente. E a segunda coisa que Paulo sempre procura fazer, a gente vai perceber que sempre ele vai ensinar o viver cristão. Ele sempre vai ensinar a prática da vida, do cristianismo, como se desenvolver, como se envolver com essa maravilhosa graça que nos alcançou, nos livrando da morte e nos transportando para um reino de luz e de vida. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como, mas como sábios. Para aqui, Paulo está dizendo assim: ei, façam uma análise da vida de vocês. Vejam para onde os caminhos e os passos de vocês estão levando vocês. Não sejam loucos, mas sejam sábios. Ser sábio aqui é como se Paulo estivesse dizendo: tomem a forma correta, devida, a postura correta, que vai revelar Cristo em vocês. Por isso ele está escrevendo a carta a uma igreja de uma cidade, dizendo: façam uma análise da vida de vocês. Vede prudentemente como andais, vejam para onde vocês estão indo. Não sejam loucos, não sejam insensatos, mas sejam sábios, tomem a postura correta, tomem a forma devida, andem de uma maneira que vai revelar Cristo por meio da vida de vocês. Versículo 16: remindo o tempo, por quantos dias são? É como se Paulo estivesse dizendo assim: gente, nós não temos tempo para perder tempo. Ele está dizendo: vede prudentemente como andais, não sejam nécios, insensatos, sejam sábios, remindo o tempo, porque os dias estão maus. Ei, nós não temos tempo para perder mais tempo, porque esse tempo é um tempo mau. Versículo 17: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Busquem compreender. Algumas traduções: busquem entender, busquem conhecer, busquem saber o que? A vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Quem entra no reino dos céus? Quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Versículo 18: não vos embriagueis com o vinho, em qual há dissolução ou contendas, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo assim: ei, não se envolvam com nada que vai sedar o entendimento de vocês. Não se envolvam com nada que vai sedar a compreensão da realidade verdadeira que vocês precisam ter. Por isso que ele está dizendo: não se embriaguem com o vinho no qual há contenda de simulação, mas de quem? Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu não me embriague com o vinho, que eu não me envolva com nada que vai sedar meu entendimento, mas que eu me relacione, me encha da presença dele. Eu queria, usando esse texto para essa casa, dar 3 passos práticos de ser cheio do Espírito. Versículo 19: como é que eu posso ser cheio do Espírito? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós estávamos aqui fazendo o quê? Cantando, adorando, salmodiando, engrandecendo o nome do Senhor. Essa é uma maneira prática de ser cheio do Espírito, quando nós nos unimos para dar a glória devida ao seu nome. É como se incenso subisse e glória descesse. É como se a gente subisse incenso
e glória descesse. Então, de uma maneira prática, às vezes a gente fica, como é que eu vou ser cheio do Espírito? Não é assim? A gente fica, ora por mim, Luiz, para mim ser cheio. Também ajuda a impartição, impartir, orar uns pelos outros, impor as mãos uns nos outros. Também coopera para que eu seja cheio, seja ativado no Espírito. Mas tem formas e maneiras práticas. E uma das maneiras práticas é salmodiando, cantando, entoando cânticos espirituais. Versículo 20. Dando, vamos ler junto, dando sempre uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo. Aí deixa eu tocar na gente agora. Irmãos, se tem um povo que reclama muito é crente. Se tem um povo ingrato é crente, irmão. Está sempre insatisfeito, descontente, sempre desconfortável, reclamando. Irmãos, uma das maneiras práticas de ser cheio do Espírito Santo é dando a Ele graças. Por quê? Pelas coisas boas ou por tudo? Quer na vida, quer na morte, quer no dia bom, quer no dia ruim, quer no momento da dificuldade, quer no momento da bonança, quer no momento da alegria, quer no momento da tristeza. Eu te agradeço, Deus. Tu és a razão e motivo da minha vida, você é suficiente. Sabe por que muitas das coisas não têm acontecido no nosso meio? Porque nós não descobrimos em Deus um lugar de satisfação e de contentamento. Gratidão, irmãos, é um sentimento de alguém pleno, satisfeito e contente. Nós precisamos entrar nesse lugar, nessa geração, porque o mundo chama a gente para ter, comprar, construir, acrescentar, ser mais, e a gente esquece que Cristo é suficiente. Amém. Tem problema ter, construir, comprar, fazer mais? Não, mas esse não pode ser o foco da minha vida. Isso é a consequência da minha relação com meu Deus. Então, uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo é dando a Ele graças por tudo. Eu oro para que se levante uma geração carregada de gratidão. Sabe? Que pela manhã, quando abre os olhos, diz: graças te dou mais um dia, pelo fôlego de vida. Graças te dou pela provisão, pelo cuidado. Graças te dou. Mas está difícil, graças eu te dou. Porque o Senhor está me treinando. O que nós chamamos de luta, Deus chama de treinamento. Às vezes não está difícil, é Deus nos treinando, nos aperfeiçoando, nos moldando para a gente ficar parecido com Ele. Porque quanto mais eu vivo a vida de Jesus, mais a semelhança de Deus eu me torno. Versículo 21. Uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler junto? Tá feio, vamos ler de novo. Ficou feio. Ficou meia boca essa leitura aí. Vamos de novo. Sujeitando-vos. Aleluia. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo também? Sujeitando uns aos outros. Coisa difícil esses dias. Numa sociedade onde ninguém quer perder a razão, se sujeitar ao próximo tem sido um desafio para a gente. A gente não gosta de perder. A gente gosta de ter a razão sempre. Nem com a mulher a gente quer perder quando briga com ela. E olha que ela cuida da gente. Nem nas nossas discussões caseiras. E ela dorme com a gente, cuida da gente. Mas quando a gente tem algum desconforto, a gente quer provar para ela que ela está errada. O princípio básico da humildade é sujeitar uns aos outros, é considerar o próximo superior a si mesmo. O princípio básico da mansidão, não se contorcer na controvérsia. Nós não precisamos concordar em tudo, mas nós temos que nos unir por aquilo que é a nossa causa, Cristo. Você não precisa concordar comigo em tudo,
eu não preciso concordar com você em tudo. Mas Provérbios diz que um ferro com outro ferro tanto se aguçam até que os dois ficam afiados. Entende o que eu estou falando? Pelo menos 3 passos práticos, básicos, para a gente ser cheio do Espírito Santo. Percebeu que é muito mais simples do que a gente pensa? É sobre a gente desejar, querer, se movimentar, se posicionar em uma vida de busca pela presença, de entrega pela presença, de renúncia pela presença, de submissão e obediência aos preceitos, ensinamentos e princípios do Evangelho. Agora, para encerrar de verdade, eu queria, antes de orar com você, deixar uma forma da gente pensar. Primeiro eu falei sobre a gente ver como nós estamos andando. Analisa, pensa, olha, reflete, vê. Vai para casa, né, e faz uma análise de ti mesmo e diga: tem coisas que na minha vida estão me levando para um caminho que não é o do Senhor. Tem coisas que estão me levando e me distanciando do propósito de Deus para a minha vida. Então não seja louco, seja sábio nesse tempo, sabendo que os dias estão maus e há uma necessidade de remê-los. Porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente seja cheio do Espírito, porque somos chamados para ser um corpo, o corpo dele, a igreja dele na face da terra. E eu queria deixar só um conselho para você. A Bíblia fala em Mateus 8 que Jesus ele entra num barco, seus discípulos seguem ele, e depois que eles começam uma navegação, uma grande tempestade se levanta. Jesus vai dormir, Jesus está dormindo. E os discípulos estão apavorados, desesperados. Eles vão lá acordar Jesus e diz: mestre, o Senhor não se importa que eu estou perecendo? Jesus acorda, dá uma palavra de ordem, os ventos se acalmam, o mar se acalma, vem uma grande bonança, e ele diz: homens de pouca fé. E eles ficam admirados e dizem: que homem é esse que até os ventos lhe obedecem? Nesse cenário de Mateus 8, a Bíblia diz que tinha Jesus dormindo e seus discípulos acordaram. Em Gênesis 26, a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane, leva alguns dos seus discípulos com ele e diz assim: vigia comigo aqui, eu vou ali adiante orar, já volto. Jesus vai orar ao Pai, e ele ora: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, né? Eu não precisasse passar por esse momento, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Ele volta, e por 3 vezes ele retorna, e como ele encontra os discípulos dormindo. Lá no barco Jesus dormia e os discípulos estavam acordados. No Getsemane, os discípulos estão dormindo e Jesus está acordado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu queria deixar isso como um conselho para você pensar em igreja, pensar na vida. Lá no barco, os discípulos estavam acordados, estavam apavorados, amedrontados. Por quê? Estavam com medo de morrer, estavam com medo de perder o barco, estavam com medo de afundar. Parece a gente. Às vezes, quando nós vamos para o Senhor dizendo: Senhor, meu trabalho, minha casa, meu negócio, meu emprego, Senhor, o Senhor não está vendo, eu estou morrendo, Senhor, o Senhor não está vendo, as coisas estão dando errado, Senhor! Qual é o modelo que Jesus deixa para a gente? Nas coisas concernentes a esta terra, irmão, descansa. Pode encontrar um lugar nele, porque ele é um lugar de segurança. Se eu pudesse dizer, ele dizer assim: vai dormir. Vocês viram os pássaros? Não plantam, não colhem, não semeiam, não juntam em celeiros, todavia o vosso Pai cuida deles. Vocês viram os lírios do campo? Não tecem, não costuram, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se vós, tendo mal, saibam dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu não sou perfeito. Se o filho pega um pão, você não dá uma pedra. O que eu quero dizer é que às vezes nós gastamos a maior parte da nossa vida com as coisas que nós não precisávamos gastar. Por quê? Porque elas já são favoráveis a nós. Porque nós temos um Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai.
Um Pai que supre todas as nossas necessidades. Então as coisas concernentes a esta vida, faz que nem Jesus no barco. Descansa, fica tranquilo. Agora lá no Getsemane, Jesus estava acordado e os discípulos estavam dormindo. Lá no Getsemane, irmão, Jesus veio para aquela hora. O nosso Messias, o Senhor da nossa vida, que é o modelo daquilo que nós precisamos nos tornar. Ele veio para aquele momento, ele veio para cumprir aquela hora. Se eu pudesse dar um conselho, eu ia dizer: nas coisas da vida, irmãos, descansa. Vosso Pai sabe do que você precisa. Agora, nas coisas concernentes ao reino de Deus, acorda, desperta. Por 3 vezes ele volta, vai falar com Pedro: Pedro, tu não pudesse vigiar comigo sequer 1 hora. Ali Jesus estava debaixo do propósito eterno, do cumprimento daquilo que ele veio fazer e ser. Então às vezes nós gastamos a maior parte do nosso tempo, irmãos, da nossa vida com as coisas que já são nossas, desesperados e apavorados, e naquilo que nós precisaríamos estar envolvidos, nós estamos dormindo. Lembra que eu comecei falando que esse é um tempo que Deus está chamando a gente para uma ação? Deus sabe do que a gente precisa. Mas se você ainda não tem, eu não tenho, é porque a gente ainda não tem capacidade para algumas coisas. E talvez algumas coisas Deus nem permite que a gente tenha, porque elas podem me roubar dele. Fica de pé comigo, querido. Ordinárias, e todo dia o ordinário está na nossa frente. A vida está esperando os grandes movimentos, mas a prática diária promove os grandes movimentos. A entrega diária, ela promove o grande movimento. Às vezes a gente fica só esperando o grande mover, a grande onda, né? Mas se a gente viver uma vida prática, nós vamos ser cheios. Se a gente assumir uma postura de comprometimento, nós vamos ser cheios. E daí? E daí eu penso que Deus, à medida que vê a gente caminhando, se esforçando, se responsabilizando, cumprindo, Ele vai dizer: eu posso confiar nesse cara. Esse é um amigo. Esse é um amigo íntimo. Eu posso estender a sua movimentação. Eu posso promover coisas sobre a vida dele. Por quê? Porque ele tem encontrado um tipo de gente fiel, que abraça a causa do Evangelho de verdade. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero deixar você à vontade. Aleluia. Pastor Graham, it's a pleasure to see you here. Thank you so much for coming. Amen. Mais alguém nos visita aqui do lado esquerdo, além dos pastores? Todos de casa? Glória a Deus, irmão Abel, irmão Débora, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Senhor de Deus. Aleluia. Aqui no meio, todos já são de casa. Amém. Nossa irmã Thalita, que voltou do Brasil de viagem também. Glória a Deus. Aleluias. Irmão Reginaldo e Joelma. Essa família chegou de Portugal agora há pouco tempo. Que o Senhor vos abençoe com graça. Que vocês vivam um tempo do favor do Senhor na terra que Ele preparou para vocês. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. E os demais já são de casa, amém? Nossa irmã, qual é o seu nome? Tuani. Tuani? Uau, e o seu filho? Caleb. Caleb? Carlos Eduardo. Uau, glória a Deus, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida. Aleluia. Amados, você que nos visita e que não congrega em nenhuma igreja, que não faz parte do corpo de Cristo em outro lugar, fica aqui o convite para que você venha fazer parte da nossa família. Amém? Eu gostaria que você visitasse uma Viva Home nessa semana, para que você tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor. Na Viva Home, o coração dos filhos são discipulados segundo o que o Senhor tem dito neste púlpito. No relógio de oração, nós somos levados à intimidade com o Senhor, e no relógio de jejum, a nossa carne é repreendida e o nosso espírito também é alimentado. Amém? Deus tem nos dado ferramentas preciosas para que possamos crescer ainda mais nele, para cumprir o propósito dele nesta terra e na vida de cada um de nós. Amém? Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Santo e Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje
e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.